E agora vamos para a nossa reportagem especial aqui no nosso programa NPTV Notícias, tá? O repórter Henrique da Silva conversou com a professora Michele Maia Mendonça. Ela, juntamente a Carla Cristine, escreveram esse livro aqui, ó. Atenção, está sendo destaque aqui, inclusive, na nossa região, tá? Para você que está nos acompanhando aqui no nosso programa. E, Danilo, o que fala esse livro? Para você que nos acompanha aqui no nosso programa, conta a história, gente, de superação do menino João, que luta contra um câncer, tá? O repórter Henrique da Silva vai trazer pra gente todos os detalhes e você vai conhecer um pedacinho dessa história aqui na tela do nosso programa NPTV Notícias, na reportagem especial de hoje. Olha só. Michele é natural de Ponta Grossa, mas veio para Santo Antônio da Platina aos 12 anos de idade. Michele é professora e escritora e trabalha na Sala de Recursos Multifuncionais. Michele hoje vive em Londrina e trabalha no Colégio Hugo Simas, e foi lá que conheceu o pequeno João. João tem baixa visão devido a um câncer infantil raro, o retinoblastoma, que foi descoberto quando João ainda tinha 4 meses de idade. A história de superação do aluno João e sua família inspirou Michele, que resolveu colocar no papel. Michele escreveu um livro contando a história, as dificuldades e superações de João e sua família. Quando eu vim aqui para Londrina, o primeiro trabalho que eu tive foi com um aluno com deficiência visual, no Hugo Simas, que é o colégio que eu trabalho hoje com o João. Só que eu trabalhei só um ano no Hugo Simas e depois eu fui para o Vicente Rijo, um outro colégio perto também, aqui no centro, né, onde eu trabalhei com altas habilidades por 3 anos. E então voltei para o Hugo Simas, e aí fui trabalhar na sala de recursos de deficiência visual, onde nós atendemos alunos cegos e com baixa visão. E isso foi em 2018, quando eu retornei para o Hugo Simas, e aí conheci o João, né? O João foi meu aluninho desde então, todo ano o João é meu aluno, né? Foi 2018, 2019, 2020, esse ano novamente. E o João, assim, quando eu peguei, né, a sala, a primeira coisa que a gente faz enquanto professor de educação especial, né, é ler todos os relatórios, os laudos médicos, né, conhecer a história dos alunos, entender a deficiência deles, né, porque não é simplesmente uma baixa visão, né, cada um tem um resíduo visual diferente, tem uma forma, né, para a gente trabalhar diferente, cada um tem uma necessidade diferente, a gente precisa analisar isso, né. E quando eu vi que o João tinha retinoblastoma, né, que é um tipo de câncer raro, que inclusive leva a óbito, né, e até algum tempo atrás levava muitas crianças a óbito, ou pelo menos a cegueira, né, e eu fiquei assim, imaginando que quando o João chegasse, quando eu encontrasse com ele seria um menino que não ia ver quase nada, né, eu até achei estranho ele ter baixa visão e não cegueira. E aí quando conheci o João, eu fui fazendo já umas atividades assim que ele tirava de letra, né? Eu falei, esse menino tá enxergando mais do que eu imagino. E foi surpreendente, assim, porque aí eu fui vendo que a visão dele estava muito boa, né? Claro, é um menino que tem baixa visão, mas em vista do que era para ser, ele tá muito bem. Então eu fui conversando com a mãe, fui conhecendo a história, né? Eu também sou mãe. Então, né, como você disse, você é pai, você viu aí que tem momentos assim que a gente não consegue se imaginar no lugar dessa família, né, desses pais, porque realmente foram momentos muito difíceis, né, e que eles tiraram de letra, assim, eu penso que são pessoas que precisavam mesmo contar essa história, a gente precisa conhecer pessoas fortes assim, né, então a mãe sempre me contava e eu ia acompanhando todo esse tratamento do João, né, cada vez que ele ia para São Paulo fazer quimioterapia, a mãe já mandava mensagem de lá, olha, o exame hoje foi assim e tal, deu certo, não deu, né, o que aconteceu, e enfim, fui acompanhando toda essa história, me tornei amiga da mãe dele, né, hoje nós somos grandes amigas, e aí um dia, né, no ano passado, ela me falou, eu estava escrevendo um outro livro, e ela me disse, né, Michele, por que você não escreve um livro, né, da história do João? Porque sempre que a gente conversava, ela falava, né, a história do João dá um livro. E aí eu falei, podemos tentar, né, e vamos tentar. E aí eu comecei a conversar com pessoas envolvidas na história, né, você leu o livro, você viu aí que tem depoimento de vários médicos, né, sim, do pessoal da casa de apoio. Então, assim, muitas pessoas, né, que estavam envolvidas nessa história foram me contando também, né, o que eles viram de tudo isso.
além da Alessandra, né? Então não é só uma visão dela, né? Não é só uma história que ela conta, né? É uma história que muitas pessoas contam, e fui vendo que dava um material legal, e aí comecei a escrever, e aí saiu esse livro, né? E o livro ficou pronto e já é sucesso por onde passa, e foi parar até na televisão. Cloara Pinheiro, apresentadora do programa Destaque da Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná, escreveu o prefácio do livro, onde ela conta os momentos da sua vida quando descobriu a retinoblastoma em sua filha, que acabou falecendo, pois na época não existia o tratamento que João faz hoje. Inclusive a filhinha da Cloara, que é a Cloara que fez o prefácio, né? Ela teve a retirada do globo ocular, porque o tumor ele fica atrás do olho, né? Quase encostado ali no cérebro. Então, não tem como operar. É um lugar que é muito difícil para ter acesso. Então, se fosse para pegar, né, abrir a cabeça toda aqui da criança para tirar o tumor lá atrás, seria muito complicado. Então, o que os médicos faziam antes e ainda fazem, né, em alguns casos? Eles tiram o globo ocular para que tire o tumor junto, né? Então, assim, a criança que sobrevivia geralmente ficava cega, né? Ficava sem o globo ocular. E quando igual no caso do João, que é bilateral, né? Que é nos dois olhos, então aí perdia totalmente a visão, né? É muito complicado. E hoje em dia não. Hoje em dia eles conseguem fazer uma quimioterapia nessa Tuca em São Paulo, que vai direto no olho, que entra direto no tumor, né? Que antes não dava para chegar, antes tinha que fazer pela veia, e até que aquele remédio, o medicamento da quimioterapia chegasse no olho, ele já ia muito fraco, chegava muito pouquinho, e era por isso que não dava conta. Devido à pandemia, Michele não conseguiu disponibilizar o livro nas livrarias, mas quem se interessar pela história pode adquirir seu livro pelo Mercado Livre. E se prepara que logo tem novidades. Michele adiantou pra gente que já se prepara para escrever um outro livro, contando a história da apresentadora Cloara Pinheiro e de sua filha Carolina. Né, nós vamos também fazer um livro, eu vou escrever um livro depois. Que bacana! Sobre a filha dela. Na verdade já era pra gente ter começado, mas aconteceu muita coisa. No dia que nós combinamos de eu ir lá pra gente começar, pra ela começar a me contar a história, eu peguei Covid. E aí tive que desmarcar, e depois o pai dela pegou Covid, veio a falecer. Aí aconteceu muita coisa, meu pai faleceu 2 semanas, enfim. Poxa vida. Tudo complicou, e aí a história ficou para depois, né? Aí eu acabei me atrasando com os compromissos, mas a gente vai fazer uma história também. Quando a gente fizer, eu falo para vocês. Já tô ansioso. Mas assim, é uma história sensacional também, sabe? A luta, né? Como a Cloara encarou tudo isso, né? Assim, o que ela fez depois disso até hoje, ela trabalha, sabe? Pelas pesquisas do câncer, ela tá sempre envolvida com isso, ela não esqueceu o que ela passou, sabe? Ela tem uma história linda de vida, que a gente às vezes vê aquela mulher linda e sorridente lá na TV e a gente não imagina. Exatamente. Né, ela passou, tudo que ela viveu. Então, assim, esse livro eu acho que traz desde um pouquinho da história da Carolina até a história do João, traz uma mensagem, assim, pra mim, pelo menos, foi a mais importante, né? Foi uma coisa que meu pai me disse e que eu nunca vou esquecer. Ele, inclusive, faleceu antes de terminar de ler o livro, ele não conseguiu terminar, estava quase terminando, mas ele me disse assim: filha, a gente não tem problema, né? E essa é a grande mensagem, eu acho, porque exatamente. Essa família passou o que todas essas pessoas, né, têm passado, como você fala ali dos relatos das mães, né, lá no mais pro final do livro, né, que a gente fala de outras famílias também. A gente não tem problema nenhum, né? Acho que os problemas que a gente tem não são nada perto de histórias como essa. E então, mesmo quem não passe pelo câncer, quem não precisa e nem venha precisar, né, se Deus quiser, dessa informação toda, é muito importante a gente entender que os nossos problemas são muito pequenos perto de tanta coisa que as pessoas têm passado, ainda mais nesses últimos tempos, né?